Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Professora Gorete Wozniak que vos fala e vamos aprofundar na aula de hoje nossos conhecimentos sobre a região sul, especificamente as comunidades tradicionais. Que características têm essas populações no seu modo de vida e quais as contribuições para a sociedade como um todo e até mesmo como exemplo de viver sustentável, de uma maneira de viver, de utilizar os recursos de forma sustentável e de viver em comunidade. Então são vários os exemplos que essas comunidades tradicionais de diferentes partes do território brasileiro nos trazem. E vamos tratar agora especificamente da região sul. Quais são as principais comunidades tradicionais? Quais nós podemos considerar como comunidades tradicionais dessa região? E que característica tem os modos de vida dessas populações. Então, bem importante entender tudo isso e vamos juntos ali pensar nos objetivos da nossa aula. Valorizar os diferentes grupos étnicos, seus modos de vida e suas contribuições para a diversidade cultural da população do sul do Brasil. Mais do que conhecer os modos de vida, é valorizar a quantidade de contribuições que essas comunidades tradicionais ao longo do tempo deixaram e deixam ainda para a sociedade em geral, porque o seu modo de viver, muitos dos seus hábitos, dos seus costumes, devem ser exemplo para a sociedade viver, para a utilização dos recursos naturais, por exemplo. Então é importantíssimo conhecer como vivem, quais são os exemplos de comunidades tradicionais que nós temos na região sul. Então, pensando nesse sentido ali, duas perguntinhas iniciais para vocês refletirem. Você sabe o que é uma comunidade tradicional? Já ouviu falar? Conhece alguma? Onde você vive, no teu local de vivência, tem alguma comunidade com características de uma comunidade tradicional? Nós dizemos que a comunidade tradicional é aquela que a população está inserida naquele espaço geográfico já há bastante tempo, há 100, 200, 300 anos. Então, são populações que tradicionalmente vivem nessas áreas, mas a forma como elas se apropriam dos recursos naturais, como elas utilizam os recursos naturais para a sua vida, é sustentável, é de baixo impacto. Então, utilizam os recursos para desenvolver sua vida, mas sem agredir de forma exagerada ou demasiada o meio ambiente, o meio natural. Por isso são chamadas de comunidades tradicionais, porque estabelecem uma relação sustentável com a natureza. E aí nós já podemos pensar, será que nós conhecemos alguma comunidade tradicional? Será que no local onde a gente vive tem comunidades tradicionais? Vamos conhecer algumas da região sul e começamos ali pelos povos indígenas. Então, todos os povos indígenas são considerados comunidades tradicionais porque estão nesses locais há muito tempo, há 200, 300, 500 anos, antes mesmo da chegada dos colonizadores, os povos indígenas já ocupavam diferentes partes do território brasileiro e tinham seu modo de viver, né? Sua maneira de usar os recursos naturais de forma muito sustentável, sem degradar o meio ambiente. Então, são considerados comunidades tradicionais. E aí trouxemos ali exemplos, né, dessas populações em cada um dos estados da região sul. Em Santa Catarina, nós temos ali 3 grupos principais, né? Os Caingangue, Xoclém e Guarani, que vivem em diferentes porções ali do território catarinense, né? Então, nós temos em algumas partes do território grupos indígenas, né? Comunidades indígenas que vivem nessas áreas e que são tradicionais, que estão ali há centenas de anos, né? Seus antepassados viviam ali e eles permaneceram nessas áreas. Claro que muito mais reduzidas do que eram originalmente, mas vivem nessas áreas, né? Atualmente, então, os guaranis ali ocupam, em sua maioria, pequenas extensões de terras não regularizadas. Eram os donos da terra e, de repente, eles vivem em áreas ali que se diz terras não regularizadas porque eles ainda não têm a documentação para ter uma garantia de que ninguém vai tomar posse dessas terras. Então, são alguns exemplos ali, né? O Xoclém vive em apenas 2 terras indígenas na região ali do Vale do Rio Itajaí. Então, nós temos
características dessa população, dessa comunidade tradicional, nesta porção ali do território de Santa Catarina, na região de Itajaí, certo? E os Caingangue também ocupam 5 terras indígenas, mas na porção oeste do estado. Então, são alguns grupos dessas comunidades tradicionais indígenas que permanecem em Santa Catarina, mas vamos ver nos outros estados da região sul também. No Paraná, quais são os grupos que nós temos de povos indígenas, de comunidades tradicionais como exemplos ali? Também os Guaranis, Caingangue e Xetá. A grande maioria vive nas 17 terras indígenas demarcadas pelo governo. Então já existem algumas áreas ali com demarcação para que essas populações possam viver, desenvolver suas atividades, seu modo de vida, sem o risco de alguém tomar posse das suas terras. Quando as terras são demarcadas e regularizadas, diminuem os riscos de alguém invadir ali e tomar posse das terras indígenas. Então é uma segurança para que essas comunidades possam conservar o seu modo de vida, os seus hábitos e os seus costumes que vêm de muito tempo, até mesmo antes da chegada dos colonizadores. No Paraná nós temos esse exemplo. E a que se baseia a economia, então, dessas comunidades? Na produção de roças de subsistência, ou seja, plantam para o próprio consumo, né? Pomares, criação de galinhas e porcos, são as principais atividades ali que essas comunidades desenvolvem, né? Para complementar a renda, eles também produzem e vendem artesanato, como cestos e outros itens de artesanato que são produzidos ali para serem comercializados e complementar a renda dessas populações no Paraná. Então, mais um exemplo de comunidade tradicional. E no Rio Grande do Sul, né, para completar ali a região sul, nós temos também a presença de comunidades tradicionais indígenas, né? Quando os primeiros europeus chegaram no Rio Grande do Sul, já haviam ali entre 100 e 150 mil habitantes. Eles encontraram tribos remanescentes dos primeiros habitantes, como os charruas e os minuanos, que eram povos indígenas que viviam no Rio Grande do Sul. Eles ocupavam a Pampa e as tribos Gês. Então, daqueles grandes grupos, né, étnicos indígenas, estes eram mais específicos ali da região sul do Rio Grande do Sul, né? E quando os europeus pisaram no solo rio-grandense, esses habitantes já estavam ali, alguns ali, segundo estudos, há mais de 8 mil anos. Então, era muito tempo que essas comunidades viviam nessas áreas e desenvolviam suas atividades ali. Mas com a chegada dos colonizadores, todas essas características vão, infelizmente, mudando, né? E aí nós temos um mapa que traz para nós os povos indígenas no Rio Grande do Sul. Então, algumas áreas ali, 20 áreas indígenas que são demarcadas, algumas na porção leste e outras mais ao norte, dessas populações, dessas comunidades tradicionais indígenas que vivem nessas áreas. Então, é o principal exemplo, é o exemplo inicial, pensar em comunidades tradicionais nos povos indígenas que ocupam essas áreas antes mesmo da chegada dos colonizadores, né? Então, uma questão histórica ali a ser avaliada, né? E aí, nós temos outro exemplo de comunidades tradicionais, que são os faxinais. Segundo a Lei 15.673, de 13/11 de 2007, entende-se por identidade faxinalense a manifestação consciente de grupos sociais pela sua condição de existência, caracterizada pelo seu modo de viver. Então, os faxinais são áreas onde nós temos populações que têm um modo próprio de viver, de organizar o espaço geográfico e de desenvolver as suas atividades. Então, é mais um exemplo de comunidade tradicional ali que nós vamos ter. Como que é esse modo de viver? Se dá ali pelo uso comum da terra. Então, o uso da terra é dividido entre famílias, é uma característica das comunidades ali tradicionais chamadas de faxinais, né? Conservação ambiental. Então, não há uma degradação, um uso exagerado do meio ambiente. As atividades desenvolvidas geram pouco impacto ambiental e não vão agredir de forma muito intensa o meio ambiente. É mais um exemplo ali. E essas comunidades, os faxinais, existem há pelo menos 200 anos. Por isso a gente também classifica como comunidade tradicional, né? Aí vamos conhecer um pouquinho as características dessas comunidades, né? Há uma única cerca que circunda, né, os faxinais. Então, como está organizado esse espaço?
servindo de divisa entre as roças de alimentos, que são situadas do lado de fora dos faxinais, e essa área ali tem, de 200 a até 1.500 hectares, onde ficam as casas, a mata e os pastos de criação. Então tem a parte das lavouras e tem a parte onde ficam as casas, as áreas de floresta, que também são utilizados pela comunidade, pelas pessoas que vivem nessas áreas, Também a floresta é comunitária, é de uso comum de todas as famílias que fazem parte do faxinal, E aí nós temos os faxinais ali, são uma das principais formas de memória das práticas tradicionais do povo paranaense. Então as práticas, os modos de vida tradicionais do povo paranaense podem ser visualizados, podem ser conhecidos a partir do modo de viver ali nos faxinais. É um sistema coletivo de uso comum da terra. Então há o uso dividido da terra entre as famílias, que se destina à criação de animais, à lavoura de subsistência e às atividades extrativistas. Então são essas as características principais ali de heranças históricas do modo de viver do povo paranaense. Para as comunidades faxinalenses, o puxirão significa um mutirão. Então juntar as pessoas, as famílias, para desenvolver as atividades, ou para o plantio, ou para a colheita. Então há uma ajuda ali entre famílias para que as atividades se realizem e aconteçam. E aí a gente tem ali como é organizada a divisão ali do faxinal, Então nós temos na parte cercada interna aqui as casas das famílias, as áreas de criação de animais e a floresta. E na parte de fora do faxinal, a gente vai ter as lavouras das famílias que se ajudam mutuamente para o plantio, para a colheita, para o cultivo de diferentes itens agrícolas ali. Então, como se organiza esses espaços? Aqui mais aproximado, dividindo ali a parte interna, as famílias vivem nessa área que é comum, não existem cercas dividindo as casas das famílias, Também tem a parte de campo e floresta, certo? São permitidas pequenas hortas e pomares no entorno das casas ali das comunidades dos faxinais. E aí nós vamos ter também a parte de atividades que são desenvolvidas como o extrativismo florestal de baixo impacto, que está relacionado ao manejo da erva mate e da araucária. Então, retira-se da natureza o necessário para a subsistência, mas sem exagero, sem degradar de forma irreversível o meio ambiente, Os animais também são criados ali no faxinal. E aí nós temos a parte de fora, que é onde é feito o cultivo ali. Cada família vai plantar várias culturas, mas se ajudam entre si para o desenvolvimento dessas atividades, que são destinadas para o consumo ou para o comércio local. De modo geral, plantam para o consumo das famílias que vivem ali, para a família que cultivou, ou para o comércio local, para fazer trocas ali próximos, no local onde eles estão, mesmo sem vendas, não é destinado à exportação ou atividade comercial mais ampla. Então, características ali dos faxinais. Também a criação de animais se destina ao consumo e ocasionalmente são comercializados. Assim como as lavouras, a criação de animais também é mais para o consumo da comunidade do que para comercializar. Somente em alguns momentos eles podem fazer isso, E aí duas perguntinhas para vocês pensarem sobre essas características das comunidades tradicionais. Entre as atividades realizadas dentro do faxinal, podemos citar, escrevam alguns exemplos. E na parte de fora? Então, pensando nessa organização ali das atividades dessa comunidade tradicional dos faxinais, relacionem atividades que são realizadas e nós voltamos em seguida com a correção.
Voltamos com a correção da atividade, então vocês deveriam relacionar ali atividades desenvolvidas dentro do faxinal e na parte de fora, de acordo com a organização que a gente visualizou. Então vamos ver juntos ali como fica a nossa resposta. Dentro do faxinal, podemos citar ali as pequenas hortas e pomares, criação de animais, que são exemplos, né, do que acontece ali na parte cercada dentro do faxinal, onde estão as casas das famílias. E na parte de fora, plantio de várias culturas, como feijão, o milho para consumo e para comércio local. Então, características de como é organizado o espaço geográfico dessa comunidade tradicional ali dos faxinais. Outro exemplo de comunidade tradicional são os caiçaras. Vamos entender ali um pouquinho da origem, né? Ser caiçara é ser de uma cultura que é fruto de história, de colonização e da miscigenação que forma o povo brasileiro. Então, o povo caiçara é resultado dessa mistura, dessa miscigenação da própria população, da formação da população brasileira, né? A cultura caiçara surge no país de troca de saberes entre índios e colonizadores portugueses e mais tarde ali africanos que ocuparam áreas próximas ao litoral sul, né? A partir do Rio de Janeiro, todo o litoral paulista e paranaense. Então essas comunidades tradicionais são comunidades que vivem nas regiões litorâneas, né? Próximos do litoral e tem toda essa influência e essa miscigenação ali, considerando os povos colonizadores e os povos africanos que vieram para o Brasil, certo? Ser conhecido como caiçara, então como nós podemos definir ali esse termo, né? As pessoas que vivem nas regiões litorâneas do sul e do sudeste, vivem da caça e da pesca artesanal, então atividades ali desenvolvidas por essas comunidades. Assim como outras comunidades tradicionais, a forma de desenvolver as atividades não são de grande impacto ambiental, não degradam o meio ambiente, são formas sustentáveis. Falamos ali da pesca artesanal, é aquela para subsistência, para manter a alimentação das pessoas da comunidade e eventualmente comercializar alguma coisa, mas nada que agrida de forma intensa o meio natural, o meio ambiente, certo? Também ali se relacionam direto com a natureza, nessa busca ali por alguns itens que possam ajudar no seu sustento, por meio da agricultura e do extrativismo vegetal. Eles são formados pela miscigenação entre os três grupos que nós falamos, povos indígenas, portugueses e os negros, né? Os povos africanos. Então temos como características ali qual o modo de vida, como vivem as comunidades tradicionais caiçaras, né? A atividade da pesca é artesanal e de pouco impacto, então pesca para o consumo sem gerar grandes modificações no meio natural ali, né? E é a principal atividade econômica. Recentemente também tem utilizado o ecoturismo, então aquele turismo voltado para a ideia de sustentável, sem agredir o meio ambiente. São características dos modos de vida dessa população que vão gerar trabalho e renda, né? O fandango é um exemplo da expressão musical, coreográfica e festiva que mantém viva a cultura caiçara. Então é uma dança típica do estado do Paraná, da região litorânea, que está ligada ao modo de vida caiçara, certo? Um exemplo ali para nós. Em pequenas comunidades vivem, né, os caiçaras, guardam habilidades de caça e pesca, de uso da pólvora, de uso dos recursos naturais da mata. Então a forma de se apropriar dos recursos e utilizar é sempre sem a intenção de agredir de forma muito ampla o meio ambiente, somente aquilo que é necessário para manter a sua vida, né? Também tem a construção das casas, redes, canoas, que são atividades desenvolvidas por eles. São heranças dos índios tupinambás e carijós. Claro, se tem a influência dos povos indígenas nessas comunidades tradicionais, nós temos alguns exemplos ali de quais são esses povos que influenciaram ao longo da história no modo de vida dessas comunidades tradicionais caiçaras, certo? Então, dessa mistura, dessa miscigenação, nós vamos ter como resultado esses modos de vida.
E ainda nós podemos citar outros exemplos de comunidades tradicionais da região sul, né? Como as comunidades quilombolas, que são remanescentes dos quilombos, dos povos africanos, dos escravos que fugiam das agressões e dos maus tratos nas fazendas e se escondiam nas áreas de florestas, e ali surgiam comunidades, né, chamadas de quilombos, que eram refúgios para esses povos, né, onde eles podiam viver livremente e cultuar ali seus modos de vida. E aí ficaram remanescentes nessas áreas, que são as comunidades quilombolas. Outros exemplos são os ciganos, os povos ribeirinhos, os cipozeiros, então são exemplos dessas comunidades tradicionais, certo? Presença importante e contribuem de forma muito significativa para a cultura da população da região sul e do Brasil como um todo também. E aí mais uma atividade para a gente pensar nas comunidades tradicionais. O conhecimento das comunidades tradicionais da região sul contribui para o nosso entendimento sobre a formação dos aspectos culturais regionais. A cultura da nossa região está ligada também à presença das comunidades tradicionais. Qual a importância, então, das comunidades tradicionais e que contribuições esses povos deram à população da região sul? Então, pensem, respondam e a gente volta em seguida com a correção. Voltamos com a correção da atividade, então ficou a pergunta ali para relacionarmos a importância e as contribuições das comunidades tradicionais para a população em geral, para a cultura da população brasileira, né? Então, e da região sul. Vamos ver ali como deixamos a nossa resposta então. Eles são formados pela miscigenação entre índios, colonos portugueses e os negros, né, os povos africanos. Na cozinha nós vamos ter como contribuição ali o mais diverso uso da mandioca, como também pratos feitos de peixe, são influências desses povos, dessas comunidades. O fandango é uma expressão musical, coreográfica e festiva da cultura caiçara. Então, são alguns exemplos de contribuições das comunidades tradicionais caiçaras para a população em geral, para os modos de vida nessas áreas onde eles estão inseridos e para a cultura brasileira como um todo ser tão rica como ela é. Deve-se também à presença e à manutenção dos hábitos e costumes das comunidades tradicionais. Então, elas são extremamente importantes para isso. E aí, pensando um pouquinho ali no que nós desenvolvemos na nossa aula de hoje, né, na nossa retomada. Então, comunidades tradicionais, hábitos e costumes dessas comunidades, organização do espaço geográfico, como é feito por cada uma das comunidades tradicionais, desde os povos indígenas até as comunidades caiçaras, os quilombolas e tantos outros exemplos que podemos falar
quando tratamos desse assunto comunidades tradicionais. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.